Salve Maria, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos, ontem nós vimos as agonias, as feridas internas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas dores, tantos pensamentos, tantas coisas que vieram e acabaram ali, trazendo uma angústia enorme para o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, queridos irmãos, olhando a face de nosso Senhor Jesus Cristo, todo chagado, todo maltratado, nós vamos entender sobre os sofrimentos exteriores de Jesus. Ele, que no exercício anterior estava vendo que não haveria saída além do seu sacrifício, e já estava sofrendo, porque saberia as dores imensas que iria passar. E hoje nós vamos concluir este pensamento, esta meditação, olhando a face de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós. Queridos irmãos e irmãs, vamos começar o nosso exercício com a oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração, e vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos santos e anjos que intercedais por mim, trazendo o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos lá, meus queridos irmãos, para a nossa meditação, o nosso exercício 25º. Olha como está passando rápido esses dias, não é? Como a graça de Deus tem nos abençoado de tal maneira que estamos já no 25º exercício. Louvado seja sempre o nosso Senhor. No prelúdio primeiro deste exercício que vamos meditar, vamos à composição do lugar. Ontem nós estávamos imaginando o quê? Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus no Getsêmani. Jesus sofrendo as agonias espirituais internas do seu coração. E hoje nós vamos usar a nossa imaginação. Alma minha, que vês Jesus pregado na cruz, pouco antes de dar seu último suspiro, e ouves dizer: a vós todos que passais por este lugar, atendei e observai se há dor semelhante à minha. Fechemos nossos olhos por um breve instante. Estamos caminhando, estamos subindo um morro, um monte, e lá nós encontramos cruzes ao longo do caminho. Algumas vazias, algumas com corpos já sem vida, e no mais alto encontramos Jesus Cristo. Ele está pregado. São instantes antes que antecedem a sua morte, e você passa por ele, e vê esta dor, e vê a agonia, a dificuldade que ele está de respirar, o sangue escorrendo por todo o seu corpo, as suas costas tão machucadas que os ossos da costela estão encostados no madeiro, o sufocando ainda mais pela pressão, pois seus braços estão esticados, e ele está ali, sofrendo, está ali quase morrendo, e ainda nos convida para termos um coração manso e humilde. Meditemos, meus irmãos. Sentimos até o cheiro do sangue de Jesus Cristo ali. E vemos aqueles que estavam ao seu lado, em choro, em pranto,
vamos ao prelúdio segundo, que é o pedido pela graça especial. Ó meu Jesus, fazei com que eu sempre medite e tenha presentes as vossas dores. E no ponto número 1 nós vamos ver: nunca ninguém sofreu nem sofrerá tanto quanto a Jesus Cristo. Jamais em nosso corpo sofremos tanto quanto Jesus Cristo sofreu no seu. Para teres alguma noção da atrocidade das dores que Jesus Cristo sofreu em sua paixão, considera atentamente, alma minha, as seguintes circunstâncias. Primeiro, as dores de Jesus Cristo foram mais gerais, não deixando nenhuma parte de seu corpo isenta. Olha para ele, alma minha, e observa cada um de seus membros, e me diz se consegues encontrar pelo menos um que seja livre de uma grande dor. Olha para as faces inchadas e roxas, pelas bofetadas, pela boca atormentada, pela sede amarga pelo fel, os cabelos e barba cruelmente arrancados, os olhos soberbos cobertos de sangue, a cabeça profunda por pontiagudíssimos espinhos, a carne, os nervos, as costas, o peito, o ventre e os dorsos cruelmente virados ao avesso, sem piedade, a pele cortada e rasgada, as veias abertas, vertendo sangue, as artérias feridas, os músculos nus em suas fibras, as carnes rasgadas até os ossos ficarem visíveis, pés e mãos transpassados por pregos cruéis, e todo esse santíssimo corpo transformado em uma chaga. Depois de observá-lo por muito tempo, Isaías assim o descreveu: nós ouvimos e não tinha um aspecto agradável para que o desejássemos. Era desprezado o último dos homens, um homem de dores experimentado nos sofrimentos. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso nenhum caso fizeram dele. Verdadeiramente foi ele em quem tomou sobre si as nossas fraquezas, e ele mesmo carregou as nossas dores. E nós o reputamos como um leproso, e como um homem ferido por Deus, humilhado. Alexa, abaixa o volume. Queridos irmãos, vemos que até mesmo o profeta Isaías estava ali, já dizendo muito antes da vinda de Jesus como ele seria desprezado e como ele seria humilhado. Segundo, as dores de Jesus foram extremamente cruéis e incomparavelmente maiores do que qualquer homem já pôde suportar, por duas razões. A primeira é devido à sua suavidade e delicadeza de seu santíssimo corpo, como ensina São Boaventura sobre a obra do Espírito Santo. Ele possui um corpo tão terno e delicado, tão refinado e sensível, que uma dor na sola de seus divinos pés era mais intensa do que uma ferida na pupila de seus olhos de outros homens. Que dor, né, irmãos? Que dor. Alexa, abaixa o volume. A segunda razão é que nosso Senhor foi ferido nas partes mais sensíveis. Que agonia não deve ter experimentado quando lhe cravaram na cabeça uma coroa de espinhos longos e pontiagudos, os quais não apenas perfuraram a pele, mas também o crânio e as têmporas, fazendo com que o sangue escorresse pelas faces e pelos olhos. E às vezes, irmãos e irmãs, sentimos quando tropeçamos numa pedra e já achamos que estamos com uma dor imensa. Esse exercício vai nos trazer a realidade da dor que Jesus sofreu. Por isso, estejam todos muito atentos nesta meditação.
porque vamos sim sentir essa dor. Nós queremos sentir na nossa pele essas chagas de Jesus e tudo o quanto ele sofreu. Que dor não deve ter sofrido quanto a golpes de martelo e seus pés e mãos foram transpassados por pregos duríssimos, rasgando-lhe a carne, rompendo as veias e perfurando os nervos. Que martírio não deve ter experimentado quando, suspenso entre o céu e a terra, seu corpo ferido ficou pendurado por pregos em uma cruz de madeira, sem encontrar nenhuma posição que diminuísse um pouco a sua agonia. Terceiro, os sofrimentos de Jesus não tiveram nenhum alívio. Ele já tinha ficado pendurado na cruz por várias horas, já havia derramado seu sangue e restavam apenas algumas gotas em suas veias. Neste momento, atormentado por uma sede insuportável, pediu para beber. Poderia haver um alívio mais miserável do que oferecer um simples copo de água a um Deus feito homem, que desfalece e está morrendo em um mar de angústias? No entanto, nem mesmo isto lhe foi concedido. Em vez disso, deram-lhe vinagre misturado com fel para aumentar ainda mais o seu tormento, assegurando que a sua última aflição fosse tão implacável quanto todas as outras dores que havia suportado. Veja, meus irmãos, nós vimos ontem que a agonia de Jesus Cristo no Getsêmani já estava fazendo com que ele suasse sangue, porque a dor em seu coração pelo sofrimento que estaria por vir o atormentava, tanto que ele chegou em um breve momento a dizer: meu Pai, afasta de mim, se possível, este cálice, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus veio a este mundo para passar por isso. Queridos irmãos, ele sabia que mesmo ele sendo filho de Deus, sendo aquele que todos estavam esperando que ele viesse, ele seria cruelmente perseguido, cruelmente chagado, cruelmente torturado pelos seus algozes. E vejam como naquele momento, e ele ainda acredita, claro, ele ainda acredita no coração dos homens, ele acredita na bondade, ele pode acreditar nisso, por isso que nós nunca podemos deixar, não podemos desistir, não podemos permitir que o desespero se torne maior do que a nossa esperança. Não podemos. E veja, meus queridos irmãos, quando olhamos para esse presente corpo de Jesus Cristo, com sede, e ele confia ao que estão perto dele: me alcancem um pouco de água. E o demônio estava querendo ajudar ele ali. Como falado em outros exercícios, o demônio não fica perto quando chega alguém falando de Jesus. Ele odeia o carpinteiro. Ele não quer ter a presença do carpinteiro ali no local onde ele está. E ali naquele momento o demônio, muito mais do que feliz, em vez de deixar que lhe entregassem água, o que eles fazem? Entregam um vinagre com fel. Meus queridos irmãos, quanto sofrimento. Concluímos o ponto número 1 e vamos agora tratar sobre os afetos. E o primeiro afeto que nós vamos tratar é o de ação de graças. Não sei o que te dizer, nem o que pensar diante de tal tragédia, ó meu Jesus. Se tivesseis cometido tantos pecados quanto eu cometi, e se o vosso pai tivesse sido tão ofendido como se ofendeu por mim, ou se mereceis o inferno como mereci, poderias ter sofrido mais e realizado uma penitência mais rigorosa do que a realizastes? Ele não tinha pecado. Não tinha pecado nenhum. E olha o quanto que ele sofreu. E para nós é um peso muito maior, né?
É um peso muito maior. Não conseguimos nem carregar a cruz, né? Agora imagine ficar neste estado. Ah, vós vos submetestes às dores tão intensas, não por conta dos pecados que tenhas cometido, pois sendo a própria santidade por essência, não poderias pecar, mas sim pelos meus pecados. Sim, a fé me diz que Jesus, por causa dos meus pecados, suou sangue no jardim. Por os meus pecados, todo o seu corpo foi despedaçado por açoites. Por meus pecados, foi escarnecido como um louco. Por meus pecados, teve que morrer. E morrer como um criminoso numa cruz. Não vamos nos esquecer que Jesus estava ali pregado e à sua direita e à sua esquerda, dois criminosos. Inclusive Barrabás era um criminoso e que foi salvo pela multidão, a mesma que seguia Jesus Cristo. Ó Jesus, ó amadíssimo Jesus, que bondade e misericórdia vossa! Eu gostaria de ter línguas para poder vos louvar e bendizer tanto quanto realmente desejo. Eu vos ofereço os infinitos agradecimentos por cada gota de sangue que derramastes por meu amor, por cada bofetada e cada golpe que suportastes por mim, por todos os opróbrios, ofensas e escárnios que suportastes por meu amor, por todas as dores e sofrimentos que tolerastes na cruz por mim. Este é o afeto de ação de graças. O quanto que nós gostaríamos de poder louvar ainda mais a Jesus. O quanto gostaríamos de ter mais a sua presença e espírito junto de nós. E por isso nos falta línguas, nos falta mais mãos para dobrar os joelhos, erguer os nossos braços e bendizer a Deus. E o segundo afeto que vamos tratar agora vai ser o propósito. Nesta caminhada, quantos propósitos, meus queridos irmãos e irmãs, nós já nos propusermos a fazer de maneira correta, de maneira firme. Vimos até mesmo ontem um pedido para que o nosso coração seja blindado, para que neste propósito possamos ser fiéis, né? A não pecar, a não correr riscos, a não se entregar ao mundo, mas sim a Deus. E no propósito de hoje nós vamos ver o seguinte: mas isso não é suficiente, porque Jesus não se contentou em rogar por mim, também quis sofrer por mim. Com isto devo inferir que é necessário também sofrer. Portanto, quero corresponder ao amor de Jesus para comigo. Reconheço o quanto isto é devido e absolutamente justo. Assim desejo cumpri-lo, e desde agora vos ofereço um sacrifício do qual não quero jamais me retratar. E serão dois sacrifícios. O primeiro: vós conheceis todos aqueles sofrimentos, enfermidades e demais adversidades que o vosso eterno Pai decretou enviar-me. E a partir de agora, adoro e aceito humildemente todas essas disposições, e vejo que se cumpram perfeitissimamente em mim. Segundo, também sabeis, meu Jesus, como e quando o Pai eterno decidiu me chamar deste mundo através da morte. Desta forma, reverencio e adoro profundamente esta decisão, e a ela me submeto de todo o coração. Quero enfrentar o sofrimento e a morte, e quero fazê-lo por puro amor, assim como sofrestes e morrestes por mim. Vejam, estes são sacrifícios. Jesus veio ao mundo. Ele poderia ter simplesmente aceitado a passar por uma vida de perseguições para nos trazer a salvação? Poderia. Mas ele foi além. Ele morreu por nós. Por isso que ele nos deixou nos deixou uma nova lei, um novo mandamento: amar ao próximo como eu vos amei. Veja, meus irmãos, até mesmo nesta situação, Jesus ainda estava ali, se entregando por nós. Morrendo ele na cruz, eliminou todo o pecado da nossa vida.
E por isso, queridos irmãos, vamos confiar nele. Vamos procurar ter um coração manso e humilde como foi de Jesus. Jesus já dizia ali na sua cruz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E isso foi há mais de 2000 anos. E hoje, ainda Jesus olha para nós, que nos impele a termos um coração puro e santificado, a queremos viver em sua graça, a não querer mais procurar o pecado. Jesus intercede por nós e diz: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que ele fez. E vamos ao ponto número 2, que é os intensos e cruéis sofrimentos de Jesus Cristo e sua notável e extraordinária paciência. Para que possas ter uma noção, alma minha, as circunstâncias são as seguintes. Primeira, Jesus suportou o seu sofrimento em silêncio e sem queixas. O Espírito Santo, ao falar de Jesus Cristo, o compara a um cordeiro, pois assim como esse inocente animal se deixa tosquear e conduzir ao matadouro sem embalir ou oferecer a mínima resistência, da mesma forma Jesus permitiu ser maltratado até o extremo e ser conduzido à cruz sem resistir ou sequer murmurar. Sim, era açoitado e todo o seu corpo despedaçado, e permanecia em silêncio. Era coroado com espinhos e continuava em silêncio, estando consumido até o extremo e profundamente enfraquecido. Empunhalam-lhe numa cruz pesadíssima sobre os ombros, mas permanecia em silêncio. Tinha perfurado seus pés e mãos com pregos, e com uma barbárie nunca antes vista, foi crucificado e mantinha-se em silêncio. Mas eu, como um mudo, não abri a boca. Diz ele mesmo através do profeta: assim se portou Jesus em seus extremos sofrimentos, mas como me porto eu? Veja, está voltando mais uma vez a palavra de Isaías. Mais uma vez. O profeta já estava, olha, e quantos anos antes da vinda de Jesus, Isaías já tinha esse comprometimento da palavra de Deus. Segunda circunstância, Jesus suportou suas dores com uma mansidão inalterável. Não houve homem no mundo que tivesse tão justa razão para indignar-se como Jesus teve na cruz. E os motivos foram estes. Primeiro, o ódio universal. Diante de Jesus havia uma multidão inumerável de pessoas de todas as classes. E nosso Senhor podia ver o âmago de seus corações. Entretanto, o que Cristo descobria neles? Nada além de ódio. Sim, de ódio. Ressentimento e má vontade, bem como alegria, prazer e regozijo em vê-lo sofrer tais dores e morrer. Desejos e anseios de seu nome fosse apagado no mundo e eliminado da memória de todos. Os próprios fariseus, os próprios homens que estavam ali para defender a palavra de Deus, foram os que levaram a Jesus ao sofrimento. O entregaram a Pilatos e diziam: nós não podemos, o senhor é o governante, entendeu? Hoje é sábado, não tem como. Hoje é um dia especial para nós, não podemos. O que vocês querem? Ah, queremos que você mate ele, né? Mate ele. Ué, mas ele não é o teu povo. Não, mate ele. E aí veio a multidão, né? Que andava com Jesus. Veja, a multidão. Sim, multidão que quando Jesus passava, corriam atrás dele. Engraçado que naquele momento ali, né? Pronto. Foi só os fariseus dizer uma ou duas palavras. Como mudou a cabeça desse povo, né? Misericórdia. Segundo, as zombarias e blasfêmias, os insultos. Os escribas e fariseus, balançando a cabeça, zombavam dele com sarcasmos amaríssimos, dizendo: ó, tu que destróis o templo de Deus e reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo.
se és filho de Deus, desce da cruz. Ó tu que destrói o templo de Deus e reedifica em 3 dias. Pobres fariseus e escribas, né? Pois se cumpriu justamente o que eles estavam dizendo ali, né? Realmente, o templo foi destruído e em 3 dias ele se reergueu. Ele salvou a outros e a si mesmo não se pode salvar. A estes agudos ultrajes que lhe eram dirigidos no auge de seus sofrimentos, não teria tido Jesus Cristo justa razão para se indignar? Não teria? No entanto, ele suporta tudo com total resignação e com um afeto prodiosíssimo de caridade, que o fez esquecer das ofensas e todas as suas dores, mostrando-se apenas preocupado com a salvação de seus próprios inimigos. E é por isso que Jesus já havia dito às mulheres que lhe demonstravam compaixão: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Terceiro, Jesus tolerou seus sofrimentos com fortaleza, desejando sofrer ainda mais. Jesus está pendurado na cruz. Vejam, meus irmãos, suas forças já se esvaíram, seus sofrimentos atingiram o ápice. Seu corpo ensanguentado já não pode resistir mais o poder da morte. Então, o que ele faz? Veja, alma minha, lança um olhar ao seu interior e admira suas extraordinária fortaleza. Os ardentes amores o consomem, deram origem a 2 anseios em seu coração. Seu amor pelo Pai Celestial inspira o desejo de prolongar a sua vida, para que, assim vivendo mais, possa sofrer ainda mais por seu amor. Nosso Senhor também nos ama, a nós, os homens, e por isso surge nele o desejo de viver mais tempo para poder sofrer de forma mais prolongada pelo nosso amor. E quis demonstrar isso claramente quando manifestou sua sede e quando, voltando-se ao Pai, disse: Pai, por que me abandonastes? É como que quisesse dizer: ó Pai, por que não me dais forças para viver mais e sofrer mais por vosso amor e pelo amor aos homens? Veja, meus irmãos, esta é uma passagem que às vezes podemos interpretar errada. Senhor Deus, por que me abandonastes? Pai, por que me abandonastes? Não é desespero de Jesus que está implorando ao Pai que Deus simplesmente parou de olhar para ele. Ele está ali no madeiro, pendurado, todo chagado, ferido, né, com sede, com sofrimento e agonia. Deus não iria virar o rosto e olhar para outro lugar senão ali para aquele momento. Mas por que Jesus diz isso? Porque ele queria ter mais tempo. Ele queria ser que o seu exemplo fosse mais prolongado. Tantos morriam com mais velocidade e Jesus queria prolongar aquilo ainda. Ele queria sofrer mais, porque ele sabia ainda que muitos corações não seriam afetados, não chegariam a conhecer esse verdadeiro amor. Então ele queria prolongar isso mais, ele queria andar mais, ele queria suportar mais, meus irmãos, para que pudessem ser um perfeito exemplo de sacrifício. Concluindo esse ponto número 2, vamos agora falar sobre os afetos deste ponto. E o primeiro é a vergonha. Que temor não deveria me assolar e quanta vergonha não deveria sentir, ó meu Jesus, ao contemplar o vosso corpo pendurado na cruz. Ah, que pecados cometestes, ó venerável cabeça do meu Redentor, para seres perfurada por tantos espinhos? Quais pecados, belíssimos olhos, para serdes tão agredidos e manchados de sangue? O que fizestes, pés e mãos onipotentes, para serdes perfurados por pregos tão impiedosos? Que delitos, ó coração amoricíssimo, para que seres atravessado pela lança cruel? Ah, Jesus é inocente, e tudo que nele resplandece é a flor da inocência. E por que então tantos e tão cruéis tormentos contra o inocente? Maldito seja eu! Ah, Jesus sofre não pelos seus pecados, mas pelos meus.
Foram os meus pecados que o levaram a este estado lamentável. Foram os meus pecados que o pregaram na cruz. Foram os meus pecados que o conduziram à morte. Quanta vergonha, né, meus irmãos? Quanta vergonha. Segundo afeto que vamos tratar é a confissão e o propósito. Confessar e ter o propósito. E eu, que sou culpado de muitíssimos pecados, não desejo sofrer, para agravar ainda mais a minha malícia, nem mesmo me convenço de que tantas vezes o mereci. Mas para sempre sejais louvado, ó meu Jesus, pois agora estou convencido disto. Não há dor ou tormento no inferno que eu não tenha merecido pelos meus pecados. Tudo o que tenho sofrido até agora, e tudo o que deverei sofrer no futuro, não é suficiente para apagar nem mesmo um único de meus muitos pecados, nem para vos oferecer a mais íntima satisfação por eles. Oh, como são injustas minhas queixas em meio aos meus infortúnios! Por mais que eu sofra, sempre sofrerei muito menos do que realmente mereço. Não é justo, portanto, que eu me submeta completamente à vossa santíssima vontade, e que em meio aos sofrimentos vos louve e bendiga por todas as vossas amorosas disposições sobre mim? Sim, é justíssimo, e ainda me proponho a fazer de agora em diante. De agora em diante. De agora em diante. Vamos ter esse propósito, meus irmãos? Vamos? De hoje em diante vamos ter esse propósito? Eu vou ter, lutarei para ter, pedirei a unção do Espírito Santo para que meu coração seja fortalecido e blindado, para que eu mantenha esse propósito vivo em minha vida. E vocês, irmãos, eu vos convido, e aqui é por meio deste exercício também os indaga. Vamos ter esse propósito? Eu também espero que sim. Ele espera que sim. Ele está confiante que sim. Vivemos por Jesus, para Jesus e com Jesus. Jesus à minha frente, Jesus atrás de mim, Jesus à minha direita, Jesus à minha esquerda, Jesus abaixo de mim, Jesus acima de mim, Jesus na minha cabeça, Jesus no que eu falar, Jesus no meu coração e Jesus nas minhas mãos. Vamos ter este propósito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Concluímos mais um exercício, mais um dia de meditação. E hoje, 25º exercício espiritual. Estamos vivendo profundamente este amor. E agora, de coração contrito e humilde, vamos sim fazer a conclusão desta meditação. Iniciemos com a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pelas graças eficazes para colocá-las em prática. Para este fim suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Queridos irmãos, a graça que estamos pedindo especialmente hoje é o propósito que firmamos neste exercício. Seguir os passos de Jesus, ter um coração blindado e forte e sermos fiéis a Ele. E quando olharmos para Ele, lembrar,
Ele não teve nenhum pecado. E eu? Quantos pecados eu cometi? Quantos pecados eu cometo? E quantos pecados ainda vou cometer? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedimos então a bênção de Deus Todo-Poderoso para que em nossas vidas possamos receber este amor divino. E vos peço, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.